Meus irmãos, a paz de Cristo para todos. Eu vos convido a ficar em pé. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós estamos no culto da união feminina, avivamento da união feminina. Então nós vamos trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, seguindo essa temática, as características das mulheres avivadas. Amém? Então os homens vão receber também da parte de Deus, mas a temática é as características das mulheres avivadas. Quem achou, diga um amém bem forte. Maravilha. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Os que podem, sente-se fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Falando das cartas paulinas, que vão desde Romanos até Filemon, nós temos vários assuntos que o apóstolo Paulo, ele tratou. Nós poderíamos falar aqui sobre o capítulo 16 da carta de Paulo aos crentes em Roma. Haja vista que ele cita naquele capítulo aproximadamente 8 mulheres que foram exemplos para a sua geração. Nós temos Febe, que Paulo a recomendou para os crentes que estavam em Roma, e não tinha na época o ofício de diaconisa, mas se estivesse, ou se houvesse esse ofício, certamente Febe, ela seria uma diaconisa de ofício. Ela não teve o título diaconal, mas ela exerceu a função de diaconisa, de serva de Deus, e por isso Paulo a recomendou. Poderíamos falar sobre Priscila, que juntamente com seu esposo Áquila também influenciaram de uma forma extraordinária. Haja vista que quando a Bíblia fala de Áquila e Priscila, a Bíblia cita Priscila aparecendo um pouco mais do que Áquila. Isso quer dizer que o seu ministério era um ministério ativo, ela era uma mulher dinâmica, enfim. Poderíamos falar sobre Maria, mãe de Jesus, e tantas outras mulheres que fizeram a diferença em sua jornada nessa terra. Mas queira Deus que essa noite venhamos meditar em 2 mulheres que talvez tenham sido esquecidas no meio pentecostal: Loide e Eunice. E eu queria que a igreja permanecesse tanto em casa quanto aqui com a Bíblia aberta, porque não há unção de Deus que não venha da Bíblia, não há revelação de Deus que não esteja registrada na palavra, não há avivamento sem a ministração da palavra de Deus como ela realmente é. Quem me ouve diz amém. A primeira característica que eu quero destacar aqui dessas 2 mulheres está exatamente no versículo 5, na expressão que o apóstolo usa: fé não fingida. A primeira característica dessas 2 mulheres é que elas tinham uma fé verdadeira. Ora,
o que é ter uma fé verdadeira. No contexto dessa carta, Paulo já estava no final da carreira, tanto é que mais na frente ele vai falar aquele célebre texto que é tão lido nos cultos fúnebres, nas cerimônias fúnebres: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, aí ele começa a narrar o texto, e ele vai dizer que está sendo oferecido como oferta de libação, ou seja, Paulo estava dizendo que ele seria de fato derramado como oferta na presença do Deus Todo-Poderoso. Paulo estava no final da sua trajetória na terra, no final da sua trajetória ministerial, e ele tinha tanta certeza disso, porque na primeira prisão lá em Roma, ele passa 2 anos aproximadamente, era uma prisão alugada, e essa prisão estava sob a custódia da guarda pretoriana. A palavra pretoriana ali significa uma guarda elitizada. Ela era composta, ela era formada por filhos dos nobres da época, que aspiravam o cargo ou a cadeira imperial. Logo, Paulo, ele evangelizou essa elite. Paulo, ele trouxe muitos da elite para Cristo através da unção do Espírito. Mas quando ele está terminando a carreira, o Espírito Santo traz à sua memória 2 mulheres, Lóide e Eunice, e ele olha para Timóteo e vê em Timóteo as qualidades dessas mulheres, porque se nós fôssemos ler aqui qual é o significado dessa expressão fé, nós poderíamos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é aquele texto tão conhecido, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não consegue ver. Ora, essa fé, ela foi visualizada primeiro em Lóide, depois ela foi visualizada em Eunice, e agora Paulo está olhando para Timóteo e está vendo uma fé que não é fingida. No contexto aqui original, a palavra fingimento, ela tem uma ideia de hipocrisia. Olha o que Paulo vai falar. A fé dessa mulher não era uma fé hipócrita, ela era ela era uma coisa dentro da igreja e era fora da igreja. Eita Jesus, ela era uma coisa na faculdade e fora da faculdade. Ela tinha, glória, se fosse nos dias atuais, ela era uma pessoa dentro do curso e a mesma pessoa fora do curso, porque a fé dela identificava quem ela era. Ela era serva, elas eram servas do Deus Todo-Poderoso. Então quando Paulo olha para Timóteo, ele diz assim: a tua fé me lembra as referências que você tem dentro de sua casa, a tua avó e a tua mãe. Agora, existem pelo menos 4 manifestações ou tipos de fé na Bíblia. A primeira fé que eu quero trazer para vocês aqui é a chamada fé objetiva. É aquela fé que o cristão diz assim: eu olho para o alvo, que é Cristo, e prossigo para o prêmio soberano da minha vocação. Eita Jesus, é como se você estivesse olhando para a linha de chegada, e diz um sábio pensador o seguinte: onde chegarem os meus olhos, chegarão os meus pés. Isso é mais do que filosofia, isso é uma fé que está camuflada por trás de uma frase de alguém que era um pensador. Todavia, essa fé objetiva, ela estava também na vida de Lóide e de Eunice. Se vocês prestaram atenção, quando Paulo diz fé não fingida, ele está resumindo a fé dessas mulheres em uma fé objetiva. Qual é o segundo tipo de fé que eu quero tratar aqui? É a fé subjetiva. Como o próprio nome já diz, subjetiva é uma fé que é muito pessoal. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei qual é o tamanho da minha fé. E eu costumo dizer que nós só saberemos o tamanho da nossa fé diante do mar bravio, dependendo da situação que estiver à nossa frente, da dificuldade, da adversidade, nós iremos ter a dimensão, pelo menos em parte, do
tamanho da nossa fé. Por quê? Porque fé não é algo palpável, fé não é algo tangível, fé está no campo do invisível. Quem sabe você chegou aqui essa noite com a fé na sua visão bem pequenininha, e você entrou e disse: meu Deus, hoje a minha fé está lá na lona, a minha fé está lá embaixo. Mas há alguém que disse certa vez isso: quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Paulo falou isso. Ô glória! Quando Paulo falou isso, ele estava dizendo que não existe espinho certo na carne, não. Porque ainda que a fraqueza bata na nossa porta, todavia é na fraqueza que Deus, eita Jesus querido, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sou a tua fortaleza, eu sou aquele que te guarda do pecado, te livra do pecado, te livra do diabo. Receba essa palavra aí na sua casa também. Oh, glória. A terceira fé que eu quero trazer para vocês aqui, ela está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e ela se manifesta como uma parte do fruto do Espírito. Essa fé, ela é tão misteriosa que quando nós estudamos essa palavra em seu contexto original no grego, ela significa pistes, que quer dizer fé de fidelidade. É como quando Jesus falou e disse assim: olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. A fé que Jesus estava falando ali é a fé de fidelidade. É essa fé aqui que se manifesta como uma ação também do Espírito na vida da igreja. Essa fé, ela não é de baixo para cima, pelo contrário, o Espírito vem e fortalece, ou seja, ela vem de cima para baixo. Por quê? Porque ela é parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por fim, o quarto tipo de fé aqui está em 1 Coríntios capítulo 12, que é a fé como dom. Essa fé, ela se manifesta nos momentos de adversidade. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos ali que se manifestou na história o dom da fé. Alguém diz assim: quem foi Jó? Quem dera ter um pouquinho da fé e da paciência daquele homem. Todavia, mesmo pegando na alça de 10 caixões, mesmo enterrando 10 filhos, mesmo perdendo toda a riqueza, mesmo sendo alguém que estava se coçando com cacos de argila, com o seu corpo podre por fora, mas ele estava cheiroso por dentro. Lloyd e Eunice eram pessoas, eram mulheres que a sociedade olhava e julgava por fora, mas Deus estava dizendo: a fé delas vocês não conhecem. Eita glória! E existem mulheres que estão aqui e ninguém tem a dimensão do tamanho da tua fé, mas Deus está dizendo: eu conheço, e eu sei até onde vocês podem suportar. Agora vamos para frente. Qual é a segunda característica das mulheres avivadas? Capítulo 1. Vamos para a Bíblia. Versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre memória e sobre essa expressão que eu acabei de mencionar. Que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido, daqui a pouco a gente vai explicar essa expressão convencido, de que também habita em ti. Qual é a segunda característica das mulheres avivadas? Essas mulheres avivadas têm como característica exemplo. Olha, eita, senti Deus agora aqui nessa frase. São exemplo. Vamos para a Bíblia. O significado do nome Lloyd, ninguém conhece, ninguém sabe. Não existe teólogo, não existe erudito
que consiga decifrar com exatidão qual é o significado do nome Lloyd. Todavia, essa mulher transferiu, o seu exemplo de fé como avó, porque dizem que na nossa cultura a avó é mãe 2 vezes, né? Ela transferiu o seu exemplo de fé para a sua filha. Olha o exemplo aqui. Ela foi uma missionária primeiro dentro da sua casa. Agora vai. Tem muita gente querendo ganhar o mundo, mas esquece de dentro de casa. Tem muita gente que quer ganhar todo mundo, quer trazer todo mundo para Jesus, mas dentro de casa se esquece que existe um campo missionário. Primeiro ganha a sua família para Jesus, e depois vai, evangelize e ganhe quem está em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. O que é que a Bíblia ensina? Aquele que não cuida dos seus familiares negou a fé. Olha, é Bíblia. Negou a fé. Só que Lloyd, ela conhece Bíblia, e ela ensinou a sua filha Eunice as sagradas letras. Está no texto, quando Paulo fala: Timóteo, tu conheces as sagradas letras desde a tua meninice. Oxe, peraí, como é que Timóteo conhece desde a infância? Se ele só aparece na Bíblia já um jovem. Quando a Bíblia fala jovem, ele já tinha aproximadamente 40 anos de idade. Não é que ele era um adolescente, ou estava ali com 18, 19, 20 anos, não. Por quê? Na cultura judaica, 40 anos é jovem. Na nossa, né? Então ele é jovem, né? O pastor deu risada aqui. Dependendo do contexto, né? A gente entende que com 12 anos o bar mitzvah é adulto, de maior. Mas jovem, 40 anos ainda é jovem. E na nossa cultura, alguém com 40 anos já está sendo, escanteado. Mas tem muita gente com 40 anos que é mais avivado do que muitos de 20 aí, tá? Glória. Teve gente que deu glória aqui, maravilha. Então vamos para a Bíblia. Então, quando nós vemos o exemplo de Lloyd e percebemos que o seu significado, ou o significado do seu nome não é encontrado, nós identificamos com isso que ela era uma mulher única. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e serve de lição para os homens também: ninguém tem o teu RG, ninguém tem a tua digital. Então, se você sair daqui nessa noite entendendo que da mesma forma que ninguém tem a tua digital física, ninguém também tem a tua digital espiritual, a tua marca. Deus colocou uma marca em você. Glória. Quem tem a marca dele aqui? Quem tem a marca? Tem uns que foram mais cheios, outro um pouquinho menos, mas todos nós fomos agraciados. A graça de Deus está em nós. Eunice herdou essa fé de sua mãe Lloyd, fé não fingida, e podemos imaginar que essa fé ela foi objetiva. Lloyd passou para Eunice a sua pedagogia, ou seja, a sua forma de ensinar. Quando nós lemos no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim: a fé que habitou em Lloyd e também em Eunice. Ou seja, Lloyd ensina para sua filha Eunice, passa a forma. Olha, Jesus está falando aqui, viu? Tem muita jovenzinha desprezando mãe. Jesus, tem muita jovenzinha desprezando o conselho de mãe. É por isso que amanhã, quando sofre, vai correr para onde? Para a casa de mamãe. Aproveita para ouvir conselho. Você que está em casa aí, aproveita para ouvir o conselho de mamãe agora, porque mamãe só quer o teu bem. Então, quando o Lloyd vai ensinando, Eunice vai aprendendo, não só na teoria, mas aí ela absorve o conhecimento, absorve a pedagogia, absorve a forma de Lloyd ensinar, e agora ela vai transferir isso para a sua geração. Aí ela vai para Timóteo. Agora, quem colocou o nome Timóteo no jovem? Detalhe: o nome Timóteo era um nome grego e foi dado pelo pai, que era grego. E Eunice era judia. Veja, era um casamento entre um grego, um ímpio, um gentio e uma judia. Logo, o significado do nome Timóteo é
amado de Deus. Espera aí, mas quem deu o nome não foi um gentil, um grego? Só que ele estava dando o nome pensando no Deus a quem ele servia. Mas o significado do nome agradava ao Deus a qual a mãe de Timóteo servia, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dessa igreja. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Receba o que eu estou recebendo da parte de Deus aqui esta noite. Receba o que eu estou recebendo da parte de Deus aqui esta noite. Eu sei que estamos em um período de pandemia e que muitas mães estão preocupadas com as suas filhas, os seus filhos, mas conforta o teu coração, porque há um Deus no céu que está dizendo: eu tenho interesse na tua geração, eu tenho interesse na tua vida, eu tenho interesse na tua história. Lloyd, pelo seu nome, ela conseguiu traduzir que era uma pessoa ímpar. Amém? Terceira e última característica das mulheres avivadas, ainda no capítulo 1, versículo 5, é só nesse versículo. Todas mulheres que são avivadas têm como marca serem vitoriosas. Deixa eu ver se tem mulher vitoriosa aqui essa noite. Eita, deixa eu ver de novo se tem mulher vitoriosa aqui esta noite. Tem mulher vitoriosa aqui? Tem mulher vitoriosa em casa? Então isso é um sinal que as vitórias que você está conseguindo é porque Deus está contigo, te ajudando. Porque a gente não vence sozinho, a gente só vence quando Ele está conosco, tanto homem quanto mulher. Mas se tratando das mulheres que nós estamos aqui mencionando essa noite, Deus está dizendo: eu sou aquele que te dá vitória. Oh glória, meu Deus. Olha o nome, vamos para o significado do nome de Eunice. A palavra Eunice significa vitoriosa. Eita, peraí. A palavra Eunice, é por isso que uma das características das mulheres avivadas é vitoriosa. Por quê? Com base no nome dela. A tradução do nome Eunice é vitoriosa. É por isso que nós temos aí, na nossa cultura, o nome Vitória. Já ouviu, né? O nome Vitória, que podemos perceber como uma consequência desse nome Eunice, ou seja, Eunice é vitoriosa. Quando alguém olha para você, vê que você é sinônimo de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Alguém olha para Eunice, sinônimo de vitória. Alguém olha para você, sinônimo de vitória. Ah, mas está na prova, mas é sinônimo de vitória. Ah, mas está na luta, mas é sinônimo de vitória. Porque quando nós olhamos para as mulheres na Bíblia, todas elas sofreram, todas elas padeceram, mas no final, aquelas que estavam com Deus, elas alcançaram a vitória. Tem mulher que está em Deus aqui esta noite, em casa, receba algo do céu, porque a vitória de Deus está chegando para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos caminhando para o fim. Dentro das qualidades de Eunice, nós podemos perceber, 2 Timóteo capítulo 3. Oh Jesus, versículo 15: e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé. Repita comigo: pela fé. Mais forte: pela fé. Mais forte: pela fé que há em Cristo Jesus. Qual é o segredo do teu sucesso? Qual é o segredo das coisas que você tem conquistado? Eu não sei você, mas eu tenho conquistado muita coisa. E eu sei que isso não é mérito meu. Quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha vida, e eu digo: meu Deus, eu já tenho isso. Eu não sei você, mas eu estou vivendo
algo sobrenatural de Deus em todos os sentidos. E eu creio que aqui tem pessoas que estão compartilhando comigo desse mesmo pensamento. Há algo de sobrenatural. Por quê? Porque você está orando, porque você está clamando, porque você está buscando, está muitas vezes sozinha, sem ninguém ver. Mas há um Deus no céu que está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te vendo. E na hora certa, Eunice, eu vou te abençoar. Então Eunice, ela era uma mãe missionária também. Veja, se Lóide era missionária, ganhou Eunice, também Eunice foi uma mãe missionária e ganhou Timóteo. Logo, nós entendemos que quando o apóstolo Paulo chega, a terra já está fértil. Sabe aquela pessoa que vai para a igreja e diz assim: hoje eu vou aceitar Jesus? Aí o pregador prega, nem precisa nem fazer muito esforço, nem precisa nem suar a meia. De repente, quando faz o apelo, na primeira frase, a pessoa se levanta e diz: eu quero Jesus. É exatamente isso. Quando Paulo vai para Listra, quem estava com o coração pronto para receber algo da parte de Deus? Lóide, Eunice e o jovem Timóteo. Não existe idade para Deus agir. Tem gente dizendo: a minha fase já passou, a minha idade já era, já deu, não tem mais nada. Não existe idade que limite a ação do Todo-Poderoso. Eita, quem crê nessa palavra e recebe, Deus, Ele age, porque Ele não se limita ao tempo. Quem pode adorar a Ele por isso? Eunice também era uma mãe cuidadosa, porque ela não era uma mãe que estava 24 horas na sinagoga. Ela não estava 24 horas, se fosse no nosso contexto, dentro da igreja. Mas ela estava 24 horas em contato com o céu. Eita, é forte. É forte. Meu Deus. 24 horas, na linguagem do jovem, né? Conectada. Wi-Fi ligado. Oh, meu Deus. E você? Como é que você quer receber vitória se você não fala nem com o dono da vitória, com aquele que pode dar? Como é que nós queremos receber algo forte de Deus se a gente nem procura se aprofundar no conhecimento dele? E eu estou falando do conhecimento da palavra, eu estou falando do conhecimento da oração. E oração não é só de joelhos, oração não é só verbalizando, oração também é espírito, é indo para o trabalho, é em casa, pedindo perdão a Deus por aquilo que pensou que foi errado, reconhecendo que precisa melhorar, porque Ele sabe, mas eu preciso também reconhecer que preciso melhorar. E você, mulher, trate agora com Deus, qual é a área que você precisa melhorar? Você que está em casa, você sabe que o Espírito Santo está falando com você, e Ele tem te cobrado muitas coisas ultimamente, principalmente nesse período de pandemia, e você está relutando, voltando, não quer, e Deus está dizendo: minha filha, minha serva, minha santa, avance, prossiga, não vá para trás não, vai para a frente, ora, xandarahai, dá o passo que Deus honra a tua fé. Eunice, além de ser uma mulher piedosa, ela era uma mulher cuidadosa. Eunice, no capítulo 1, versículo 5, Paulo revela a sua piedade através da sua ação de cuidar do seu filho e respeitar o ensino da sua mãe. Ela também, e o que eu acho interessante para a gente finalizar aqui, ela não terceirizou o serviço. Deu para entender? Eunice não terceirizou a criação de Timóteo. Ela não deixou a parte que ela para ela fazer como mãe para empregada, para babá, para babysitter. Ela não deixou, eita, Jesus está falando aqui. Ela não deixou a parte que era para ela fazer nas costas da avó. Eita,
Ah, porque vovó resolve. Ah, porque vovó vai criando. Ei, peraí. Assuma o seu papel como mulher e mãe. Há um ditado popular que diz por aí, né? Quem teve Mateus embale, né? Não vou nem falar, né? Mas assuma a sua posição como mãe. Se posicione. É submissa ao marido, mas cumpra com o seu papel dentro de casa também. Porque tem muita gente hoje que acha que ser mãe é só colocar no mundo e ir para o mercado de trabalho. E a vovó que fique lá se virando, fazendo, né, o serviço. Aí é terceirização. E Deus está dizendo, o tempo de vovó foi contigo, ela já cumpriu. Agora é você com seu filho. Eita, agora tu não dá glória, né? Tudo bem. A expressão que Paulo usa aqui, no início, lembrando, olha só, versículo 5, trazendo à memória. A palavra que ele utiliza aqui para trazer à memória, ela tem como um dos significados, né? O lembrar-se. Isso fala de recordação. E quando nós vamos estudar essa palavra no seu contexto original, ela se manifesta em duas formas. Primeiro, uma lembrança externa. Que lembrança externa é essa? É o que está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 13. É alguém que olha e vê por fora aquilo que todo mundo vê. Deu para entender? Agora, quando Paulo usa essa mesma expressão e diz trazendo a memória, que é o processo de memória, é o processo que me leva para o passado, eu estou me recordando de algo que passou. Imaginação é para frente, é futuro. A segunda manifestação, a primeira lembrança externa, a segunda lembrança interna, está em Lucas 22, 61, é quando alguém olha por fora aquilo que já está sendo refletido por dentro. É Paulo dizendo, eu estou olhando para Timóteo, vejo ele por fora, vejo as suas emoções, porque Timóteo era um jovem que tinha as emoções à flor da pele, tinha problemas de saúde gravíssimos, tanto é que Paulo recomenda um pouco de vinho para que ele tome por causa do estômago. Ele era um jovem debilitado, era um jovem doente, era um jovem que tinha suas limitações, não era experiente para a época. É por isso que Paulo vai dizer assim, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Paulo sabia das limitações que Timóteo tinha. Todavia, quem escolheu Timóteo foi o céu. Deus está dizendo, eu escolhi, e daí? Ah, mas foi Timóteo, cheio de defeito. Mas eu escolhi. Ah, mas ele nasceu na casa de Eunice. Eu escolhi Eunice também. Ah, mas ele é neto de Lloyd. Mas eu escolhi Lloyd também. Eita glória. Meu Deus, dá nem vontade de encerrar, né, pastor? Outra expressão que fecha essa mensagem é quando Paulo diz assim, estou certo. Repita comigo, estou certo. Mais forte. Mais forte. O que é que quer dizer isso? Capítulo 1 e versículo 5, que foi a base da nossa mensagem aqui. Paulo estava evidenciando a fé salvífica de Lloyd e de Eunice em Timóteo. Fique de pé. Paulo estava olhando para Timóteo e dizendo, eu estou certo. No contexto original ele estava dizendo, eu tenho plena convicção. Eu não tenho dúvida que tu és crente, que tu és de Deus, que tu és servo. Eu não quero saber das tuas fraquezas, Timóteo. Eu não quero saber das fraquezas de Lloyd. Eu não quero saber das fraquezas de Eunice. Eu quero dizer para você que o teu filho é reflexo também da tua criação. Ah, mas o meu filho está lá no mundão. Eu sei que existem as exceções. Mas Deus está dizendo para alguém aqui essa noite que está em casa também. O teu filho é reflexo da tua criação. Se você não colocar limites hoje, amanhã ele vai te fazer sofrer. Eita! E Deus fala comigo também porque eu sou pai. Precisamos entender e ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque a Bíblia não falha, não mente, não volta vazia. Porque quando essa criança chegar à estatura de varão,
não se desviará do caminho, exceto que ela queira, mas o caminho certo está sendo ensinado. Então a probabilidade de perder e de errar o caminho será muito mais difícil. Curva a sua cabeça. Você que está em casa, que ainda não conhece Jesus, eu não sei se você estava no princípio da história como Lloyd e Eunice, que não conheciam o Senhor, apenas conheciam a palavra, o Antigo Testamento. Enquanto a igreja está orando aqui em casa, eu gostaria que você também colocasse a mão no seu coração. E eu quero ministrar algo de Deus para os irmãos e irmãs que estão aqui e para você que está em casa. Enquanto você estiver orando, vai orando, não pare de orar. Enquanto você estiver orando por você, pelos seus, Deus está fortalecendo a tua fé. Enquanto tu estiveres orando, vigiando com a porta do coração, Deus está guardando, Deus está livrando os laços da vida de Timóteo, as armadilhas de Satanás para a vida de Eunice, para a vida de Lloyd, e Deus está dizendo: eu estou enviando Paulo para alcançar você no caminho, e tu nunca mais serás a mesma mulher. Pai, nós te glorificamos por essa palavra maravilhosa, porque ela é tua, porque vem do céu e porque é a palavra do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelas irmãs e irmãos que estão aqui, por aqueles que ficaram em casa, para que o teu Espírito Santo possa avivá-los, motivá-los, santificá-los e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, obrigado. Toca, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém.